Deputado Coordenador, quero cumprimentar as delegações aqui presentes e agradecer o contributo precioso que trouxeram do ponto de vista da experiência concreta que os senhores podem dar e que mais ninguém pode substituir do ponto de vista da análise da realidade. Já temos contado por várias vezes com a reflexão e o testemunho do setor. Eu ontem, por exemplo, ontem à tarde ouvi o Dr. Belmar da Costa com uma análise crítica sobre investimentos que não tiveram, demonstraram não ter a devida análise custo-benefício e com o risco para o Estado que demonstraram ter, como um exemplo que não pode ser seguido. E ouvi o Dr. Vasconcelos na conferência dada há 2 semanas sobre este tema aqui em Lisboa. Eu gostaria até de fazer uma pergunta por um aspecto que na altura me ficou em dúvida e que é relevante para esta discussão, que tem a ver com o cenário de crescimento de 4% ao ano que equacionou nessa altura. E nesse cenário de crescimento da movimentação de carga contentorizada, e não só, dos portos do nosso país, do continente, a 4% ao ano, que cenário é que nós teríamos em 2020, 2030, que foi uma matéria que abordou na altura, porque isto é um dos pontos necessários para a análise indispensável do ponto, diríamos, na camada de leitura de planeamento estratégico que é fundamental nestas discussões. E eu começava por dizer que este processo não é só aberrante do ponto de vista económico, é perigoso do ponto de vista político, porque estamos a começar com os anúncios e depois dos anúncios a curar de saber da adequação e dos estudos e das motivações e das justificações. E é por isso que, como já todos dissemos, e até noutros dias, noutras audições sobre este tema, já todos dissemos que não sabemos de que projetos estamos a falar, o que só por si dava para acabar qualquer reunião, porque eu não acredito que nenhum dos senhores, nas vossas atividades, dediquem tantas horas de discussão a uma coisa que nunca viram como nós neste processo, que é impensável estarmos a discutir uma abstração e uma nota de imprensa. E é disso que estamos a tratar neste momento, por incrível que pareça, por inacreditável que pareça. O problema é que, enquanto nós nos vamos entretendo, peço desculpa, falo por nós, enquanto país, em tratar de saber de estudos económicos que, pelos vistos, não existem, de planeamento estratégico que nunca apareceu, da adequação, e a seguir teremos uma reunião para as questões ambientais mais aprofundadamente tratadas, mas do ponto de vista económico, da racionalidade económica da operação, mesmo que tratássemos apenas do setor e do sistema portuário e do transporte marítimo portuário, mesmo que tratássemos isoladamente desta matéria, que é o que seria um erro do ponto de vista económico, nesse ponto de vista estamos numa discussão completamente inoportuna, eu diria. E é inoportuna porque a primeira pergunta já foi feita aqui e não foi respondida. E enquanto essa pergunta não for respondida, não faz sentido estarmos a tratar da mobilização dos meios, nomeadamente de recursos escassos, que são os meios públicos e os recursos públicos, para mobilizar e dinamizar para um projeto destes. Eu gostava de ouvir os senhores, já colocámos, o PCP já colocou esta questão a várias entidades, a última das quais o comandante João Fonseca Ribeiro, que é diretor-geral da Política do Mar. E ele confirmou, aliás, foi mais longe do que eu pensava, relativamente à experiência atual na Europa, dos grandes investimentos, na tal visão wildcard de nunca somos demais. Não é? Se houver mais oportunidades, poderá isso propiciar mais procura, mais atividade e, portanto, há sempre lugar para mais um. O cenário wildcard. Isto a propósito de 2 processos que nós referimos na altura, que nós trouxemos pela parte do PCP ao debate, que são experiências muito recentes, que é o Amsterdam Container Terminal, o terminal de Amsterdão que fechou há pouco tempo, e o terminal Eurogate, em Wilhelmshaven, na Alemanha. E que, quando nós dissemos que estava a correr mal, o Sr. Comandante disse falhou. Nós não tínhamos ido tão longe na informação que tínhamos
o Diretor-Geral de Política do Mar deu esta confirmação. Portanto, parece que os tempos não são muito bons, as notícias não são muito boas no que trata de investimentos wildcard e de tentativa de concorrência em que acabam por anular-se mutuamente ou degladiar-se mutuamente os agentes que existem e as operações que existem. E eu gostava de ouvir da parte dos senhores, naquilo que entenderem adequado, uma abordagem sobre este ponto. Porque não estamos a falar de teoria numa folha em branco, estamos a falar da realidade atual no continente em que nos inserimos. Com uma agravante, é que nós não estamos a falar de um terminal muito grande em Lisboa e de criar uma coisa nova em Sines, por exemplo, ou em Aveiro, ou etc. Estamos a falar do contrário. Num contexto em que, como os senhores já disseram, há uma atividade muito própria e há um nicho de mercado, um nicho, não é nicho por ser pequeno, é nicho por ser específico, no Porto de Lisboa, que nós não podemos correr o risco de que seja arrastado para o fundo num cenário de falhanço económico de um novo terminal em que aconteça o mesmo que aconteceu em Amsterdão ou em Wilhelmshaven. Portanto, uma coisa é haver uma experiência nova que falhou, outra coisa é a experiência nova que falhou arrastar consigo o que existia. E eu gostava de ouvir da parte dos senhores se isto é uma preocupação infundada, se é um cenário despropositado ou se é uma preocupação com razão de ser. Depois gostava de perguntar sobre as questões do transshipment. A pergunta foi feita pelos senhores e muito bem. O que eu acrescento da vossa leitura é: a partir de que dimensão é que seria viável um terminal essencialmente vocacionado para o transshipment? A partir de quantos teu é que isto seria viável? E colado a essa questão, o ponto de perguntar se, nesse contexto, um terminal que fosse essencialmente transshipment teria condições para concorrer com os que existem hoje, como foi dito, e estou a pensar em particular no Tanger-Med, tendo em conta o preço, que é um dos fatores fundamentais para a competitividade do transshipment. E o preço aqui é muito o fator crítico em termos de decisão para os operadores. O problema dos novos gigantes porta-contentores que foram aqui referidos. Se a minha informação não está errada, foi batizado ainda agora um com 16 mil teu e está a acabar de ser construído a nova geração dos 18 mil. Pelo aquilo que foi dito, nenhum deles passa na Barra do Tejo, que está com 14 metros de calado, de profundidade. E todos eles conseguirão utilizar o Terminal 21, tendo em conta as dimensões que existem. Portanto, sem gastar mais dinheiro do ponto de vista da operação do lado de mar, do lado de terra há outro problema, mas do lado de mar, sem mais investimentos, os novos que aí estão e os que aí vêm conseguirão utilizar o Porto de Sines. Para utilizar uma coisa nova em Lisboa, isto implicaria dragagens para os 16,5 para o Canal da Barra, mais o tal aterro de 9 milhões de metros cúbicos com um calado de 16,5 ao zero hidrográfico. Ora, a minha pergunta é, os senhores consideram que, do ponto de vista do setor, isto é uma operação com custo-benefício aceitável? Tendo em conta o que foi dito de estarmos com duas portas atlânticas uma ao lado da outra, para o continente, e com que Interland, estariam as duas a concorrer pelo Interland de Madrid e do centro da Península Ibérica, ou uma seria também para abastecer Lisboa com aquela volta turística do Cartacho que os contentores iam fazer? Gostava de colocar essa questão. Um aspecto que foi colocado por um senhor deputado, já não sei quem, peço desculpa, que é a questão do Canal do Panamá e do novo mundo que aí vem. Se não estou em erro, os tais navios 16 mil teu que entraram agora ao serviço são os últimos em termos de dimensão, que iam de passar no Canal do Panamá, porque os 18 mil já não têm largura para isso. Os 16 também não. Então ainda é pior. Ou seja, esta operação das Américas para Portugal, o tal novo mundo que aí vem, com a operação de carga contentorizada em dimensões inimaginadas até agora, afinal não colocam a ligação que se chegou a falar do round globe, ou do round trip,
passando pelo Canal do Panamá, mas sim com a continuidade daquilo que existe hoje, que é a Operação Oriente-Europa pelo Canal do Suez. Não estou enganado. Porque, se for assim, então não estamos perante uma diferença tão significativa do ponto de vista qualitativo da realidade do setor em termos de operadores globais. Eu não sei se a pergunta se faz entender, e se isto faz, mas eu gostava de ouvir a vossa perspectiva sobre isto. Finalmente, ao passar a operação da movimentação de contentores para a Trafaria, tornando-a mais distante de Lisboa, dos centros de produção e de consumo que os senhores aqui falaram, uma pergunta que não é irónica. Esta situação estaria ou não, na opinião dos senhores, a trazer aos outros portos uma vantagem comparativa que não têm hoje, do ponto de vista das distâncias e dos custos logísticos e custos, distância, tempo e distância linear de deslocação? Eu deixava estas perguntas, peço desculpa e agradeço pela compreensão, mas assim já não preciso ir a uma segunda ronda de perguntas. Muito obrigado.